Bem, meus amigos, vamos continuar aqui o curso de elementos de máquina. Hoje vamos falar sobre torque e potência em transmissões. Como sempre, eu deixei aqui alguns vídeos sugeridos, tá certo? Se possível, assistam para complementar o nosso conteúdo. Então, torque e momento torsor. Então, torque é um conceito relacionado à rotação de um corpo, sendo o resultado da aplicação de uma força sobre esse mesmo corpo, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, um parafuso, uma porca sendo apertada, tá? E na alavanca da ferramenta, nós temos aqui a força sendo aplicada, tá certo? Então, essa direção vai fazer essa porca girar. Então, isso daqui é o torque, tá? Então, o torque, ele representa a força em termos de rotação, tá? Então, é a representação da força linear em termos de rotação. O momento torsor é a distribuição do torque ao longo do eixo longitudinal. Em projeto de máquina, pode-se considerar essa distribuição como linear para facilitar os cálculos e promover a máxima segurança do projeto, tá certo? Então, o momento torsor, imagine aqui, ó, quando você gira a ponta desse elemento de um metal, por exemplo, aqui, ó, esse prisma, né? Esse elemento prismático aqui desse metal, ele começa girando por aqui, e aí essa parte por inércia tende a ficar no mesmo local, tá? Então há uma torção, como se torcesse uma roupa, por exemplo. Então é como se nós tivéssemos um torque e um contra-torque, devido à própria inércia, tá? Então, assim como a força, né? O torque é uma grandeza vetorial, tá? Torque é uma grandeza vetorial. E ele vai ser representado pela regra da mão direita. Pela regra da mão direita, como vocês podem ver, tá? Você pode colocar o indicador na força, tá certo? E aí pegar esse movimento, usando esse movimento, e no polegar você vai ter o torque, tá? No polegar você vai ter o torque. O torque ele vai ser definido pelo produto entre a carga, tá? Entre a carga e a distância do ponto de aplicação da força, tá certo? Então, basicamente, ele vai ser força versus distância, tá? Então, ele é um produto vetorial entre esses dois, o que nos vai dar força vezes distância vezes o seno de aplicação dessa distância, tá? Se for 90 graus, o seno vale 1. Então, você não precisa considerar o seno, né? Então, o que a gente está falando? Então, você imagina aqui o ponto, uma arte. Então, se a força for aqui, ó, quanto é que é o ângulo? 90 graus. Seno de 90 é igual a 1, tá certo? Mas se for nessa direção, por exemplo, 30 graus, né? E o S e o F, então vai ser F, S, seno de 30 graus, tá? Então, produto vetorial, Para ângulo de 90 é FS, né? Unidades, torque, newton metro, força, newton, e essa distância em metros, tá? Então aqui nós temos um exemplo. Aqui nós temos aqui uma figura onde nós temos um binário de forças, tá? Binário de forças, uma chave de roda aplicando 120 newtons em cada ponta, sendo que a distância até o centro de aplicação do torque, né, é 200, tá? Então o torque vai girar essa parte central. Então 200, as duas têm a mesma distância, né? Então o torque ele vai ser o somatório dos dois, o que nos vai dar 2 vezes F vezes L. Então sendo L esse aqui, sendo F esse aqui, tá? Então F é igual, L é igual, nós podemos fazer esse binário de forças aí, o que nos vai dar 48 Nm. Aqui eu tenho aqui um movimento circular, tá? Uma força tangencial e um raio. A força tangencial, o torque ele vai ser igual a força tangencial vezes o raio, tá? Força tangencial ou vezes o diâmetro dividido por 2.
Aqui eu já tenho aqui um exemplo de transmissão por correia e polia, onde o diâmetro da polia menor é 100 milímetros, o diâmetro da polia maior, polia 2, é 240, sendo a transmissão acionada por uma força tangencial de 600 newtons. Então o torque ele vai ser diferente em cada polia. Por quê? Porque o raio de cada polia é diferente, tá? Então o torque na primeira polia vai ser 600 vezes o 100 e na segunda polia vai ser o 600, que é a mesma força tangencial, porque a força tangencial ela se distribui ao longo da correia, vezes o 240 dividido por 2, né? Por 2, aqui vai ser FT 100 sobre 2, aqui vai ser sobre 2, né? E aí esse valor vai dar Newton milímetro, tá? Vai dar em Newton milímetro, porque esse aqui tá em milímetro. E aí a gente já tem a solução, né? A gente tem a solução. Potência. Então a potência, ela sempre vai ser trabalho gasto, a quantidade de trabalho que você gasta em um determinado tempo, tá? Então essa é a definição física de potência. Em outras palavras, a potência ela vai ser força vezes distância dividido pelo tempo, tá? Se distância sobre tempo é velocidade, então a força vai ser, quer dizer, a potência vai ser força vezes velocidade, tá? Potência é igual a força. E aí, a gente pode também trazer isso daqui, a gente está falando aqui no movimento linear, por exemplo, se eu empurrar aqui uma caixinha aqui, uma distância é essa. A gente pode trazer isso aqui para um movimento circular, por exemplo. E aí, qual é a relação do movimento linear com o circular? No movimento circular, a força é o torque, tá? Então, no movimento circular, então você pode trazer aqui, ó. Vamos lá. Potência é igual a força vezes velocidade. Para o movimento circular, potência é a mesma coisa, né? Que é o trabalho dividido pelo tempo. Só que a força para o movimento circular é o torque. Então, você vai ter aqui MT. E a velocidade do movimento circular é o ômega, tá? Então, a potência é MT vezes ômega, tá certo? Quando a gente está falando de transmissão, você vai utilizar muito essa equação para calcular a potência, né? E aí, como vocês podem ver também, muitos motores eles vêm com a numeração HP ou CV, né? Então, motores elétricos e motores marítimos que você compra, eles vêm com tantos HP, tantos CV. Então, você tem essa formulazinha para converter, né? Só ir no Google converter. Lá no Google tem essas conversões todinha também, né? Só digitar lá no Google lá 5CV para Watt, aí ele já dá lá o valor também. Enfim, vamos ter que transformar para Watt, porque aqui a gente trabalha com o sistema internacional, estamos trabalhando com Watts, tá? E é importante observar que muitos motores eles vêm, principalmente os elétricos aí que vocês compram na indústria, ele vem em CV, né? Da potência CV, mas a maioria hoje em dia também já dá em Watts. E aí a gente tem aqui aquela relação que eu mostrei para vocês, né? Então a potência é igual a torque vezes a velocidade angular, ou torque é igual a potência dividido por ômega, né? E aí a gente tem também que o ômega ele é igual a πn sobre 30, que a gente foi uma forma que a gente já viu já no capítulo 2, tá? Fazendo a correlação dos dois, a gente pode chegar nisso aqui, ó. 30p sobre πn, né? Então, para isso aqui acontecer, se esse cara aqui tiver em watts, tá? Isso aqui vai dar newton metro, tá certo? Se esse cara aqui, se a gente pegar 30 e botar 30 mil aqui, a gente vai chegar em newton milímetro. Então só conversãozinha de unidade aí, coisa tranquila de fazer. Força tangencial vezes potência, né? Então a força tangencial ela vai ser o torque sobre o raio, ou a potência sobre a velocidade periférica, né? Lembra que força potência é igual a FV, né? Então quando a gente está falando de linear, então a gente está falando de força vezes o que a gente tem ali perifericamente aqui é a velocidade periférica, né? Então força vezes velocidade periférica é potência também, tá? Então a gente vai ter essa relação aqui, ó, de força tangencial. A gente pode encontrar de qualquer forma, de alguma dessas formas aí.
E aqui todas as unidades também no sistema internacional. Então, exemplo aqui, ó. Então, o elevador da figura encontra-se projetado para transportar carga máxima de 7 kN, né, aproximadamente 10 pessoas. O peso do elevador é de 1 kN, então a gente tem aí 7 mais 1, 8 kN. E o contrapeso possui a mesma carga de 1 kN, né? Então a gente tem mais ou menos aqui, ó, 8 kN e aqui a gente tem 1 kN. Determine a potência do motor, para que o elevador se desloque com velocidade constante de 1 metro por segundo, tá? Então, efetivamente, qual vai ser a carga que esse motor vai levantar? Vai ser 7 kN, 7 kN, tá certo? Então, a potência necessária para ele vai ser 7, ele vai querer levantar 7, tá? A uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, vai ser 7 kN vezes 1, que vai dar 7 kW ou 7.000 watts, né? Que é aproximadamente, tu ia ter que comprar um motor de 10 CV para poder construir esse elevador aí. E aqui a gente tem outro exemplo, né? Um exemplo aqui também tranquilo, onde o servente está erguendo uma lata de concreto com peso de 200 N e a corda e a polia são ideais, tá certo? Então, não vamos considerar ali o momento de inércia da polia, por exemplo, tá? E o peso da corda. A altura da laje é de 8 metros, o tempo de subida eu quero subir em 20 segundos. Observe que ele quer que suba em 20 segundos, tá? Então, quanto menor a velocidade que ele quer que seja executada a tarefa, maior terá que ser a potência. Determine a potência útil do operador. Então, só é multiplicar aí 200 pela velocidade, né? Que é 8 sobre 20. 8 sobre 20. O que vai dar 80 watts, tá? Então, 200 vezes 8 sobre 20, que é a velocidade, vai dar 80 watts, tá? Supondo que no exemplo anterior o operador seja substituído por um motor elétrico com potência de 0,25 kW, determinar a velocidade de subida, tá? Então 0,25 são 250 watts, tá? 250 watts. Então a velocidade de subida da lata e o tempo de subida. Então só é fazer a continha inversa aí, você encontra a velocidade e depois o tempo, tá certo? E aqui mais um exemplo, a pessoa empurrando um carro aqui do supermercado, tá? Uma pessoa empurra um carrinho de supermercado aplicando uma carga de 150 N, deslocando-se um percurso de 42 metros, no tempo de 1 minuto. Então a velocidade de 42 sobre 60, vezes 150 vai dar 105 watts, tá? A transmissão por correias representada na figura é acionada por um motor elétrico com potência de 5,5 kW. Então, motor, ligando aqui 5,5 kW, com rotação de 1720 RPM. Chavetando a polia 2 do sistema, tá? Ou seja, interligando, fazendo ela rotacionar. Determine para a transmissão. Então, determina todos esses parâmetros aqui para transmissão, tá? Velocidade angular da polia 1, frequência da polia 1, torque da polia 1, enfim. Então, a gente já fez aqui na aula passada, a gente fez exercício parecido, similar, né? A diferença aqui é que a gente vai ter que calcular o torque, tá? E a força tangencial. Então, o torque vai ser a potência sobre o ômega, tá certo? Tanto para um como para o outro. Tanto para um como para o outro, tá? E a força tangencial vai ser o torque sobre o raio. Vai ser o torque sobre o raio. Agora a gente tem aqui uma transmissão por engrenagem, que é acionada por um motor elétrico, tá? De 0,75 kW, 750 watts, e gira com rotação de 1140 RPM. As engrenagens possuem as seguintes características. Então tá aqui 25, 45. E aí ele quer a velocidade angular do peão. Então, mesmo exemplo que nós fizemos na aula anterior, né? Então,
como vocês podem ver, a velocidade angular, nπ sobre 30, tá certo? Então n é a rotação do motor, 1140 π sobre 30, que dá 38 π radiano, aproximadamente 120 radiano por segundo. Mas isso para o peão, né? E aí, para saber a relação entre a velocidade angular do peão e da coroa, é só usar a relação de transmissão, por exemplo. Você pode usar a relação de transmissão, tá? A relação de transmissão sempre é o maior dividido pelo menor. Quem que tem a maior velocidade angular? O peão ou a coroa? É o peão. O peão gira mais vezes para a coroa girar uma vez, tá? Então, dessa forma, o I, né, é igual a Z2 sobre Z1, vai ser igual a ômega 1 sobre ômega 2, tá? Lembrando que 1 é peão, 2 é coroa. Peão menor, coroa maior, tá certo? Então, fazendo essa relação aqui, ó, você vai chegar à velocidade angular da coroa. E aí você pode calcular a frequência, né? A gente pode calcular aí o torque, tá? De acordo com a fórmula, potência sobre ômega, tá certo? E aí, aqui já tá aqui a equação, né? Que essa relação chega aqui, tá? Então, tá calculado aqui, frequência, rotação. E basicamente o que a gente tem para hoje, para essa aula é isso, tá? Então, torque. Então, o que vocês precisam entender? Então, olhar lá o capítulo 2, saber calcular a velocidade angular, frequência, tudo que nós já calculamos, tá certo? E aqui nós temos essa relação, né? Que o torque, ele é igual a força vezes a distância, né? Então, é força vezes o raio, ó, tá? Então, lembrar força vezes distância. Por quê? Porque geralmente nós temos elementos de transmissão circulares, nós temos engrenagens, tá certo? Nós temos aqui correntes ou sistemas de polias ou correntes, tá? Correias ou correntes, né? Então nós temos aqui, ó, FT e o raio, tá? Então torque, força vezes o raio, tá certo? Força vezes o raio. E qual é a relação? Qual é a relação entre potência, né? Potência, que é força vezes velocidade, com o torque. Potência mt vezes o ômega, tá certo? O F vira mt, né? E o V vira o ômega. Então aqui linear e aqui angular. Então ficamos por aqui, um forte abraço e bons estudos.